Bom, chegamos agora no último módulo de Filosofia da Ciência, de Teoria da Evolução, e vamos conversar mais um pouquinho agora como que se forma, então, no final, uma espécie. Nós vimos que a base da evolução é a mutação. Nós vimos como que a seleção natural atua selecionando vantagem e desvantagem, características positivas e negativas, direcionando a evolução. E como que uma espécie se forma. Porque até agora que a gente falou foi de vantagens de determinadas formas diversas dentro de uma mesma espécie, mas não formou uma espécie diferente, né? Como que isso vai acontecer? Como que acontece a especiação? Bom, a especiação ela passa por alguns passos. Como que surge uma espécie nova? Passa por alguns passos. A formação, o processo de formação da espécie tem alguns estágios. O primeiro estágio, você tem uma população só de indivíduos da mesma espécie vivendo em um determinado ambiente, homogêneo, é no mesmo ambiente. Esse ambiente, ele sofre uma ruptura, que aí vem o segundo estágio, o isolamento reprodutivo. Tem as várias formas de isolamento reprodutivo que a gente viu, e aqui a gente está olhando um deles, que é uma barreira física, mecânica, desculpa, é uma barreira física. Com isso, você passa a ter duas subpopulações de indivíduos da mesma espécie, iguais, que até antes dessa barreira aqui cruzavam, era uma população só com cruzamentos aleatórios. Com essas duas diferentes populações agora vivendo em ambientes isolados reprodutivamente, a pressão seletiva pode começar a acontecer diferente nesses ambientes. Aqui eu vou ter mais umidade, aqui eu vou ter uma maior disputa por alimentos, aqui eu vou ter mais predadores, aqui eu tenho uma menor umidade. Você tem pressão da seleção natural acontecendo de forma diferente em lugares diferentes. Isso vão formar então raças, subespécies, características que vão ter uma seleção natural atuando de forma diferente. Você vai tendo seleção positiva de determinadas características de um lado e negativas de determinadas características do outro, e ao contrário, isso vão mudando formas e funções diferentes, que, por exemplo, numa espécie pode ir gerando completamente uma mudança na espécie. A partir do momento que você tem o isolamento reprodutivo, num você vai ter um determinado tipo de fruto, no outro você vai ter um outro determinado tipo de fruto. Um fruto vai ser comido de um jeito, olha o bico, no outro fruto vai sendo comido de outro jeito, olha o bico. A seleção natural, os tipos de fruto, por exemplo, de alimento nesses dois ambientes, vão direcionando e migrando, gerando formas diferentes, gerando hábitos diferentes, gerando momentos de reprodução, de momentos reprodutivos, de maturidade sexual diferente. Esse isolamento reprodutivo faz caminhos, histórias evolutivas diferentes, gerando formas diferentes. E com o passar do tempo, quando aquelas formas se unem novamente, elas não conseguem mais se acasalar. E se elas não conseguem mais se acasalar, elas são espécies distintas. Aí você tem duas espécies. Como que você faz isso? Você simula isso, por exemplo, com Drosophila melanogaster, com mosca da fruta. Você isola em viveiros diferentes, coloca tipos de alimentos diferentes, mantém por várias gerações, depois você tem espécies diferentes. Não tem mais condições de acasalar depois de muitas gerações. Você consegue visualizar essa mudança. Você consegue reproduzir isso, você consegue fazer a evolução e enxergar a evolução acontecendo. Como? Formando duas espécies a partir de uma mesma, através desse processo. Lembrando que a gente conversou ali atrás, nos módulos anteriores, sobre o conceito biológico de evolução. Evoluir é mudar. Para que lado a evolução acontece? A seleção natural, que é o agente, é a peneira para que lado vai apontando essa diversidade. Com isso acontecendo e o acúmulo disso ao longo de gerações e durante muito tempo, você vai gerando as diversidades de formas. E aí você tem caminhos diferentes de evolução. Você tem a irradiação adaptativa ou evolução divergente, que é quando de uma mesma população, de uma mesma espécie, você, por explorar ambientes diferentes que vão sendo isolados reprodutivamente e mudando, explorando diferentes ambientes, você vai tendo a irradiação adaptativa e vai ocupando os nichos diferentes dentro do ambiente. Então, quando o indivíduo sai
o caminho da evolução é de uma mesma subpopulação, de uma mesma população, surgindo várias formas diferentes, ocupando espaços diferentes, nichos ecológicos diferentes, você tem uma irradiação adaptativa, evolução divergente. Agora, esse conceito de radiação, por exemplo, é aquele que vai explicar como de ancestral comum em mamíferos, partindo de um mesmo ancestral comum, nós viemos ocupar, tendo mamíferos voadores, nadadores, trepadores, ocupando ambientes diferentes, com formas completamente diferentes. Só que, do mesmo jeito que na irradiação adaptativa você parte de indivíduos de uma mesma espécie e vai gerando formas diferentes, ocupando ambientes diferentes, com a seleção natural atuando diferente, você tem o conceito de convergência evolutiva, ou seja, partindo de espécies diferentes, mas que ocupam o mesmo ambiente, o mesmo lugar, o mesmo nicho, ok? O mesmo espaço ambiental. Eles vão sendo divididos de espécies diferentes, vão tendo seleção natural atuando em conjunto, apontando para o mesmo lugar, e você vai tendo formas biológicas idênticas ocupando, vindo de fontes diferentes, ocupando o mesmo espaço e explorando aquele ambiente da mesma maneira. Isso é a convergência evolutiva. Você tem origens diferentes, o ictiosauro, por exemplo, um réptil fóssil, peixe, tubarão, golfinho, explorando o mesmo ambiente, que tem formas iguais. Ok? De origens diferentes, ou parecidos, ocupando o mesmo lugar, ou de formas diferentes, ocupando espaços diferentes, tendo a mesma origem. Ok? Gente, por enquanto é só. Fechamos aqui então a evolução. Vocês vão ter a oportunidade de resolver os exercícios. Estou à disposição de vocês para poder estar conversando, resolvendo, tirando dúvidas e conversando mais a respeito disso aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço.